Bom, vamos fazer o teste 7. Então, questão 1 é a bola em R4, né? VB. Menor ou igual que... igual. Ih, eu botei igual? Ah, bom, mas é o volume. O certo é botar menor ou igual aqui, né? Eu falei volume. Vou consertar depois. Quer dizer, tem a bola em R4. A ideia, assim, é que quando a gente está em R3, tem a bola em R3, vamos dizer, você pode, a partir daqui, marcar uma altura H, e aí fazer a seção aqui, ela é um disco, que é a bola de dimensão menor. Quer dizer, a gente pode sempre pensar assim, ó, bola de dimensão N. Né? Então, você pode pensar assim, ó, N igual a 1, você pega a reta, raio R aqui. Né? E aqui você vai de menos R a R, isso aqui é a bola de raio 1, dimensão 1. N igual a 2, você pega aqui, em R2, aí aqui você tem esse ponto aqui é o R0, esse aqui é o 0R, isso aqui é a bola de dimensão 2. A bola de dimensão 3 é o que a gente chama de bola mesmo, né? Pega isso assim, né? Tem um bicho aqui. E aqui também você tem aqui esse ponto R, 00, marcando o raio R aqui. E aí a ideia é que N igual a 4, 5, 6, etc. A coisa é assim, você, em qualquer circunstância, você pode pegar essa bola e na altura H aqui, você pensar que você tem aqui uma bola de um raio R de H, onde aqui é o Rzão, aqui é o H, então R de H é raiz quadrada de Rzão menos H2. Pitágoras, né? Aqui você tem H para cá. E aqui o H pode ser... A ideia é pegar o H de menos R a R. Né? Tem esse H aqui, tem o Rzinho de H, e o R, que é o raio da bola, está aqui. Então aqui você tem um ângulo reto. Aqui mesma coisa, você pega aqui na altura H aqui para baixo, você secciona, você tem uma bola de dimensão menor e é a mesma figura. Quer dizer, aqui você tem o raio R, a altura H aqui, e aqui você tem um ângulo reto. E aqui você tem um R de H, que tem a mesma coisa. Então, a ideia aqui seria você pensar assim, fazer esquematicamente, você está em R4. Então, você pensa assim, ó, o R3 está aqui, e aqui tem mais uma dimensão. Né? Aqui é o X4. Cada vez que você fixa uma altura aqui,
você tem um R3. Tá? O que é fixar a altura H? Né? Você tem aqui x1, x2, x3, x4. Então você faz x1, x2, x3, H. Tá? Você pegou um cara aqui que a quarta coordenada é H. Se ele está nessa bola aqui, então são os caras dessa forma, tais que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais H2 é menor ou igual que R2. Aqui na pontinha, vamos dizer, na pontinha deles, né, isso é a mesma coisa que dizer ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado menor ou igual que R2 menos H2. Isso aqui, se você olhar só as três coordenadas que estão variando aqui, é uma bola dada pelo x1, x2, x3, tais que a soma dos quadrados é menor ou igual que isso daqui. Esse cara aqui é o R de H ao quadrado. E isso diz que o R de H é a raiz quadrada disso daqui. Exatamente como nessa figura aqui ou nessa figura aqui. E aí a ideia é o quê? Que para cada H, você vai pegar o R de H, e aí vai ter um volume dessa bola aqui, e você vai integrar esse volume aqui de menos R até R. Então, vamos dizer, o nosso volume, né, vai ser a integral de menos R a R do volume dessa bola. Mas, bom, o volume da bola em R3, com esse raio daqui, a gente já sabe que é 4/3 de π R de H ao cubo. A gente já fez. Né? Bom, se não fez, é só fazer agora. Tá? Aqui seria, para fazer o volume, a gente faz, então, volume R3, você faz de menos H até H, e aí você vai integrar essa área daqui, né? Que é um disco com esse raio daqui. Então, bom, a área do disco a gente sabe que é π vezes o raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado já está, vamos dizer, nessa fórmula daqui. Né? Então, vai ser π R2 menos H2 dH. Bom, aqui a gente pode integrar direto, né? Eu fiz não. πr, quer dizer, aqui vai ser a integral de menos R a R de π R2 dH menos a integral de menos R a R de πH2 dH. Esse daqui vai dar 2R vezes πr2, então 2 vezes πr3. Esse daqui, primitiva disso, é π H3 sobre 3 menos RR, dá 2π R3 menos, aqui vai dar πr3 sobre 3 menos πr3 sobre 3, então mais
Então, aqui você tem 6/3 de PR3 menos 2/3 de PR3. Essa integral foi... essa é mais fácil, porque a gente não precisa da raiz quadrada disso aqui, porque a gente vai usar o R2. Na que corresponde a essa daqui, a ideia agora é que a gente vai, vamos dizer, se a gente for fazer o volume em R4, tá? Quer dizer, a gente está... Tem uma coisa que é muito importante em... Vamos dizer, aí tem gente que é mais geométrica, tem gente que não é nada geométrica, não sei, né? Depende de cada um. Mas repara que quando a gente estuda geometria, no começo não tem coordenadas. Aí depois a gente introduz coordenadas. E aí o plano vira o R2, o espaço vira o R3, e as coisas... Tem uma relação entre as coisas algébricas e as coisas geométricas. E aí, quando a gente passa para R4, R5, R6, não é porque a gente quer inventar geometria onde não tem geometria. É porque você estuda problemas que o número de variáveis é 4, 5, 6. Na verdade, quando é 4, 5, 6 é fácil. Na verdade, a gente estuda problemas em que o número de variáveis é milhões. Ou mais ou menos, depende da circunstância, mas grande. A ideia é que às vezes a gente olha assim e diz, poxa, mas aqui ó, eu pego eu tenho uma coisa que eu chamo de área, aqui eu tenho uma coisa que eu chamo de volume, que preenche o negócio. Então, em R4, R5, R6, eu poderia pensar num volume tetradimensional, pentadimensional, volume em dimensão n, e trabalhar por analogia. A ideia é que em R2, quer dizer, no plano, a área é construída a partir de retângulos. A gente sabe o que é a área de um retângulo, é o produto dos lados. Quando a gente vai para o espaço, o volume é construído a partir do volume de blocos, cubinhos, não precisa ser cubos, mas... E a gente sabe que o volume é o produto das arestas. Não é que a gente sabe, a gente define o volume, assim como a gente define a área. Isso faz sentido. Então, em Rn, você pode pensar assim, ó, eu tenho em Rn, o que é um bloco aqui? Isso aqui é um intervalo A1, B1, vezes um intervalo A2, B2, quer dizer, o x1. Quando você pega um ponto aqui, o x1 está aqui e o x2 está aqui. Quando você pega aqui 3 dimensões, em R3, você tem um intervalo A1, B1 para fazer uma aresta, o A2, B2 para fazer outra aresta e o A3, B3 para fazer a terceira. Então, em Rn, você vai fazer simplesmente, né, A1, B1 vezes A2, B2 vezes AN, BN, você dá, isso é um bloco em Rn, e o volume dele, n-dimensional, é o produto B1 menos A1 vezes B2 menos A2 vezes B3 menos A3 menos BN menos AN. E aí você constrói toda uma fantasia geométrica, uma integral em Rn e tal, todas as coisas, e começam a surgir algumas analogias que são fortes. Uma delas é que realmente se você pega em Rn um objeto em Rn, quer calcular o volume n-dimensional dele, se você tiver uma dimensão aqui
Eu disse, ó, essa dimensão aqui vai viver um H. E para cada H aqui, cada número aqui, eu tenho uma seção aqui que não é uma fatia de presunto. Não é uma, eu estou em Rn, então isso aqui tem dimensão n-1. E a ideia, então, é que eu posso calcular esse volume n-dimensional integrando os volumes n-1 dimensionais de cada fatia. É o que eu vou fazer aqui. Quer dizer, cada fatia em R4 aqui vai ser uma bola, né? Isso aqui vai ser uma bola, né? Bola de dimensão 3, raio R de H igual a raiz de R2 menos H2. E aí eu vou integrar, então o volume aqui vai ser a integral de menos R até R, porque como a soma dessas 4 coordenadas tem que dar R ao quadrado, nenhuma delas pode passar de R, em modo, né? No mínimo menos R, no máximo R. E aí as outras ficam com o que sobra. Então o H é alguma coisa entre menos R e R. Aí eu tenho uma bola aqui assim, com esse raio, o volume dela é 4/3 de π vezes R de H ao cubo. E eu vou integrar em H. Só que agora essa integral vai me dar aí aqui, esse R de H vai ser raiz quadrada de R2 menos H2 ao cubo dH. Agora a integral ficou um pouquinho... Se for em Rn, vai ter isso aqui elevado a n, e aqui vai ter outra coisa, que seria, vamos dizer, depois que eu calcular essa, eu saberei, em função de R, o volume de uma bola em R4. Aí eu posso passar para de R5, integrando a de R4. Então, aqui ou você joga lá na calculadora de integral, ou calcula. Esse tipo aqui de integral é muito sugestivo, porque quando a gente tem 1 menos x2 dentro de uma raiz, esse x está pedindo assim, me chama de seno θ ou de cosseno θ, né? Porque se ele for x igual a seno θ, né, aqui eu vou ficar com 1 menos seno quadrado, vai ficar cosseno quadrado, sai da raiz. Ou x igual a cosseno θ. Aqui a gente pode até escolher. A diferença aqui é que ele vai pedir para ser chamado de R cosseno θ. Né? Então, a gente pode fazer assim, H igual a R cosseno θ. Isso significa que o dH de θ vai ser menos R. Eu vou chamar ele de menos R seno θ, menos R cosseno θ, pelo seguinte, porque aí o θ varia de 0 a π. Em 0 ele é 1, em π é menos 1, mas eu quero variar de menos R a R. Então eu vou botar menos R. Então isso aqui vai me dar, como a derivada do cosseno é menos seno, a derivada disso vai ser R seno θ.
Então, eu transformo isso aqui para integral de 0 a π ao meu θ vai variar de 0 a π para o menos r cosseno θ variar de menos r até r. Bota 0 a π, aqui vai ser 4 terços π. Aqui a gente vai ter raiz de r menos de R2 menos R2 cosseno quadrado θ ao cubo. dθ vai ser dH vai ser R seno θ dθ. Quer dizer, tá? Lembrando que quando a gente faz a mudança de variáveis, aqui você tem o dH e aqui você tem o dθ. Tá? Aqui uma pequena variação de H correspondente a uma pequena variação de θ. E aí você tem a relação, né? Você está com H como função de θ. Então, dH dθ, vamos dizer, o ΔH sobre o Δθ pequenininho, é a derivada dessa função. Esse aqui. Então, a gente tem a razão entre esses dois caras. E quando eu boto isso daqui, isso aqui é o valor da função que eu trouxe, ela estava dada aqui em H, eu peguei esses mesmos valores aqui e trouxe para cá. É como se eu dissesse, ó, cada alturinha que está em cima de um H aqui, eu boto em cima do θ aqui. É como se tivesse uma cerca de palitinhos aqui com elástico. Aí eu trouxe para cá. Só que esse pedacinho da cerca que eu trouxe aqui tem as mesmas alturas, só que esse aqui estava em cima de um dH, esse aqui está em cima de um dθ. Então eu tenho que corrigir. Se eu trocasse o dH pelo dθ, eu ia calcular esse tamanho daqui. Eu quero calcular esse. Então vamos dizer, eu boto aqui o dH igual a R seno θ dθ. Eu boto aqui R seno θ dθ. Aí aqui ó, sai, isso aqui é R2 em evidência, sai da raiz de 1 menos cosseno quadrado θ. O cubo aqui. Isso é isso. E 1 menos cosseno quadrado θ é seno quadrado θ. A raiz do seno quadrado θ pode ser seno θ, pode ser menos seno θ. Só que quando eu estou variando aqui, nesse trecho, seno θ é positivo. Então vai sair seno θ. Então isso aqui vai sair aqui 4 terços de π. O R não está participando da integral, a integral é em θ. Então eu tenho R daqui e tem esse R ao cubo aqui. E aí fica a integral de 0 a π. Aqui eu tinha a raiz de seno quadrado da seno θ ao cubo, com mais esse seno θ aqui, dá seno a quarta de θ dθ. Então, agora a gente tem que integrar esse negócio aí. E essa integral, vamos fazer porque tem duas maneiras que me ocorrem, que são simples aqui. Uma maneira é integrar por partes. Você pode dizer assim, o seno a quarta é o seno ao cubo vezes o seno. Tá? Seno a quarta θ igual a seno ao cubo θ vezes o seno θ. Bom, aí você pode derivar, chamar esse aqui de U, esse daqui de V'. Então, U' é igual a 3 seno quadrado θ cosseno θ, e V é igual a menos cosseno θ. Significa, né?
Sempre que você faz isso, você diz, vou transformar essa integral aqui, que é u_v', numa integral que essencialmente vai ser v'. Quer dizer, que aqui você vai passar para uma coisa que vai ser menos 3 seno quadrado θ cosseno quadrado θ. Ou, outra maneira aqui, que acho que nesse caso até, de certa forma, vai funcionar um pouco melhor, é o seguinte, você também pode escrever seno à quarta θ igual a seno quadrado θ vezes seno quadrado θ. E escrever esse aqui 1 menos cosseno quadrado θ. Isso daqui vira seno quadrado θ vezes 1 menos seno quadrado θ cosseno quadrado θ. Esse aqui já é fácil de integrar. Esse daqui, uma das maneiras de fazer é dizer, isso daqui é seno θ vezes cosseno θ ao quadrado. Seno θ vezes cosseno θ é meio do seno de 2θ. Quer dizer, o seno de 2θ é igual a 2 seno θ cosseno θ. A gente não tem 2 aqui, mas a gente pode dizer. Então, a gente pode transformar. Vou usar essa maneira aqui, então. Então, isso daqui vai ser 4/3 de πr4. Repara que pode estar errado, mas não está completamente errado se tiver errado, porque eu espero, né, que o volume da bola de raio R em 4 dimensões seja proporcional a R4. Então, tem um R4 aqui, já me deixa... Se eu tivesse achado uma coisa com R3, porque aqui não vai sair nada, aqui vai ser um número. Né? Então, aqui a gente tem integral de 0 a π, ficou aqui seno quadrado θ menos essa daqui, né? 1/2 de seno de 2θ, vou botar assim 1/4 de seno quadrado de 2θ, dθ. E como aluno de computação, tenho que botar um parênteses. Bom, eu vou também usar uma coisa meio macetosa, eu já falei, porque é muito comum a gente querer calcular integrais de seno, cosseno, seno quadrado, não sei o quê, no intervalo tipo 0π, 0,2π. Então, e não precisa buscar a primitiva disso. A gente só tem que pensar assim, né, que vamos dizer, se você anda aqui, 1 menos 1, você tem aqui π, 2π. O seno ele chega aqui em π sobre 2 igual a 1, aqui menos 1, então ele faz alguma coisa assim, essa é a caminhada do seno. Já o cosseno, ele vem aqui de 1, desce aqui até menos 1, sobe aqui, volta aqui igual a 1. Mas eles são, vamos dizer, essa ondinha do seno e a ondinha do cosseno são a mesma, é só você andar para cá assim que elas ficam iguais. Então, as integrais, as áreas, dão sempre as mesmas coisas. Então, por exemplo, se você olha aqui é o π.
O seno aqui, ó, tem essa bolotinha e outra bolotinha. O cosseno tem essa bolotinha que é igual a essa e mais essa daqui que está negativa, mas é igual a essa. Quando você eleva ao quadrado, você tem que seno quadrado θ mais cosseno quadrado θ é igual a 1. E agora, essa que era negativa, ela era igual a daqui, ela era negativa, mas ela agora vai virar positiva. Então, quando você fizer o cosseno quadrado aqui, ele vai fazer alguma coisa assim. E essa corcovinha do quadrado é a mesma do seno quadrado que vai aparecer aqui assim. Então, agora, você tem essa área aqui do seno quadrado e essa do cosseno quadrado iguais, essa daqui e essa daqui iguais. Então, você pode explorar isso, né? Dizer que a integral de 0 a π de seno quadrado θ mais cosseno quadrado θ dθ. Isso aqui é 1, então essa integral é π. Mas as duas são iguais, a integral de 0 a π de seno quadrado θ dθ é igual à integral de 0 a π de cosseno quadrado θ dθ. Então, cada uma é π sobre 2. Então, essa integral aqui já é π sobre 2. Então, isso aqui aqui você tem π sobre 2 menos 1/4 da integral de 0 a π de seno quadrado de 2θ dθ. Você também pode dizer, ó, quando o θ varia de 0 a π, o 2θ varia de 0 a 2π. Chamar o 2θ de φ. Então, isso aqui vai ser igual a 4 terços πr4, que você tem π sobre 2, menos 1/4. Agora, o φ vai variar de 0 a 2π. Aqui você vai ter seno quadrado φ. O dθ aqui, ó, dφ dθ é 2. Então, dθ é dφ sobre 2, tá certo? Dφ dθ igual a 2. Então, dθ igual a dφ sobre 2. Então, aqui você vai botar dφ sobre 2. Espero que dê certo. Agora, esse 2 sai aqui. Vem virar 8 aqui, né? Então, isso aqui vai dar 4 πr4 sobre 3. Aqui vai ter π sobre 2 menos 1/8. Agora, a integral do seno quadrado de 0 a 2π é igual a do cosseno quadrado, pelo mesmo motivo. Né? E essa integral do seno quadrado mais cosseno quadrado daria 2π. Então, essa integral aqui é π. Então, isso aqui você tem... tem alguma coisa errada aqui, hein? Uhum. Acho que eu errei alguma coisa, porque teria um... Não, acho que não, né? Sei lá, aqui é 4π sobre 8 menos π sobre 8. Então, isso aqui é 3π sobre 8.
simplificando aqui, né? Esse 8 com esse 4 fica 2 embaixo, esse 3 some, então fica π ao quadrado, r à quarta, sobre 2, né? 3 corta com esse aqui com esse virou 2 aqui, π ao quadrado. Então, bom, tá bom, a sua resposta estava errada também. É sobre 2, tá? Eu também errei. Ou seja, essas contas assim, se você... a gente pode errar na hora de montar a integral, aí é desastre, e pode errar na hora de calcular a integral. Na hora de calcular, se a gente jogar lá no software, por definição, ele não erra. Vamos dizer assim. Então, mas na hora de montar a integral é fácil de errar. Então, essa é a bola em R4. É interessante que se a gente fizer a bola em Rn, vai aparecer aqui um seno, né? Porque, repara, em R, quando a gente for fazer a mesma coisa em Rn, né? A gente vai ter assim, a bola em Rn é proporcional ao raio da bola elevado a n. Então, quando a gente for fazer essa mesma coisa aqui em Rn mais 1, a gente vai fazer a integral de menos R a R de alguma coisa. Isso aqui é quando você disser, vai ser alguma coisa vezes o raio aqui. Aqui vai ser o R de H. A gente pegou a bola em dimensão n mais 1, cortou na altura H, aqui é R, esse daqui é o R de H. Então, você vai dar uma integral de menos R a R de ômega, aí o R de H vai ser a mesma coisa, raiz de R2 menos H2. E a gente vai fazer a mesma substituição, quer dizer, a gente vai fazer o mesmo H igual a menos R cosseno θ e vai cair numa integral igual, só que em vez de ser seno à quarta, vai cair seno elevado a n mais 1. Aqui, fazendo essa mesma substituição, a gente vai ficar com a integral de 0 a π desse ômega aqui que veio do Rn. Supostamente a gente calculou em algum passo anterior. Aí a gente vai ter esse cara daqui, né? Raiz de R2 menos H2 é igual a raiz de R2 menos R2 cosseno quadrado θ. Vai ser R raiz de seno quadrado θ. A mesma conta, bota o R2 em evidência, 1 menos cosseno quadrado é seno θ. Mesma coisa, nesse intervalo o seno é positivo, então sai R seno θ, então aqui a gente vai ter ômega R seno θ elevado a n, e o dH vai ser R seno θ. Então isso vai ser
uma integral, vai ter um ômega aqui, vai sair r elevado a n mais 1, só que vai ter a integral de 0 a π de seno tem uma coisa que dá para notar aqui, é o seguinte, é que a gente vai ter essa integral. E essa integral ela vai diminuindo com... Certo? Se você fizer a integral de seno θ dθ de 0 a π, depois a integral de 0 a π de seno quadrado θ dθ, repara que essa é menor. Por quê? Porque eu multipliquei essa função, eu tinha aqui uma função que eu estou integrando, e eu multipliquei ela por seno θ. Seno θ está entre 0 e 1. Então, quando eu multiplico isso por alguma coisa que está entre 0 e 1, eu diminui. Aí, se eu fizer integral de 0 a π de seno ao cubo θ dθ, diminui mais ainda, porque eu estou multiplicando por coisa. Então, essas integrais que vão aparecendo aqui vão tendendo a zero. É saber se esse ômega aqui, porque esse ômega aqui muda também de n para n. Uma boa pergunta é porque, né, quando a gente está em R2, aqui está o quadrado, ele tem volume... Bom, aqui ele tem volume 4. Se eu pensar assim, raio 1. Tá? Quando eu botar em R3, né, se eu botar aqui a bola de raio 1 dentro do cubo de aresta 2, o cubo vai ter volume 8. Pergunta é, quando n tende para infinito, qual é a razão entre o volume da bola e o volume do cubo? É claro que você sempre pode trocar o cubo para ter aresta 1, de maneira que o volume dele fique sempre 1, mas aí a sua bola vai ter raio meio. Você vai ter um meio aqui. Mas pensa nessa questão. Né? Tem um cubo, dentro dele tem uma bola inscrita nele, tangenciando assim. Então, em dimensão 2, você tem π sobre 4, porque o raio é 1, então a área do disco é πr2. Aqui, em dimensão 3, a gente tem 4 π sobre 3, que é 4 terços de π, R3 é o volume aqui, dividido por 8. Já é π sobre 6. Diminuiu bem. Aqui, em R4, a gente vai ter um volume 16 para o cubo, né? 2 a quarta. E aqui, com raio 1, a gente vai ter π ao quadrado sobre 2, que é π ao quadrado sobre 32. Né? Comparando aqui, né, isso é menos do que π sobre 10, né? Porque isso aqui é igual a π vezes π sobre 32. Isso aqui é menos que 1/10. Então, está diminuindo. Mas será que
Até onde diminui? Será que vai para zero? Porque pode ser uma coisa, repara, pode ser uma coisa surpreendente. Né? Imagina que você está num problema em dimensão alta, tem 1 milhão de variáveis, e as suas variáveis vivem todas dentro de um cubinho. Certo? Variam todas entre -1 e 1, entre 0 e 1, uma coisa assim. E, de alguma forma, você acha algo lá que é uma bolinha dentro do cubinho. Na cabeça da gente, a bola ocupa a maior parte do cubo. Aqui, na verdade, você já vê que não é bem assim. Né? Em dimensão 3 já não é tanto. Em dimensão 2, ainda π sobre 4 é mais que 3/4. Então, pode ser que, poxa, a bola, que é uma coisa tão grande dentro do cubo, na verdade, em termos de volume, seja desprezível. Tem umas coisas assim que acontecem quando a dimensão aumenta que é bom estar atento. Porque isso às vezes tem a ver com probabilidade, entendeu? Você vai escolher, de certa forma, assim, você pensa assim, ó, quando eu vou escolher um ponto ao acaso nesse quadrado, todos têm a mesma probabilidade. Qual é a probabilidade de estar nesse disco aqui? É mais que 3/4. Mas imagina que você vai fazer um negócio assim, só que em vez de ser um quadrado em R2, é um negócio, um cubo em Rn, N grande, e pode ser que essa probabilidade de você achar o cara dentro da bolinha seja muito pequena. Bom, entendeu muito essa questão aí. Mas eu vou voltar nessa integral aqui, porque essa integral aqui vai dar uma maneira de mostrar uma fórmula famosa, que é chamada fórmula de Wallace, que relaciona, de certa forma, o fatorial com o π. Vamos seguir o nosso teste. A segunda é uma questão, é um limite, né? A 2 é um limite. Criei um limite chatinho. Criei f de x igual a integral de 0 a x de seno de T2 dt. T2 é assim. E eu quero saber qual é o limite quando x tende a zero de f de x ao quadrado sobre x seno quadrado x vezes cosseno x menos 1. Bom, aqui ó, o teorema fundamental do cálculo me diz o seguinte, que f' de x, né, eu estou fazendo isso, né? Tem aqui uma função g de x, que é igual a g de t, que é seno de T2, e eu estou integrando ela aqui em zero, tem um certo valor, que é até zero, e aqui x. Então, esse daqui é a minha f. Essa área aqui. X mais delta x, aqui. Esse aqui é o f de, essa área aqui é f de x mais delta x, aqui é f de x, então essa área daqui é f de x mais delta x menos f de x, que é parecida, né, com o g de x delta x. Afinal, delta x é isso aqui e o g de x é isso aqui, é esse retângulo. Então, quando delta x tende a zero, o limite quando delta x tende a zero, se a g é contínua,
Então, aqui, isso é f' de x. Então, f' de x é o g de x, que é seno de x2. Isso é o que eu sei. Se eu tacar aqui um L'Hopital nesse negócio, talvez eu sofra um bocado, né? Porque se eu fizer aqui derivar em cima e embaixo, a derivada disso vai ser 2f de x, f' de x. O f' de x agora eu sei ali, mas o f de x continua dentro da integral. Aqui é um produto, então a derivada do produto tem, primeiro, deriva esse, aí fica seno quadrado x cosseno x menos 1. Ou então deriva esse, multiplica por esses dois. Então aqui a derivada disso é 2 seno x cosseno x vezes esse x aqui, vezes o cosseno x menos 1. E mais esse vezes esse, vezes a derivada desse. A derivada desse, a derivada de 1 é 0, que vai dar menos seno x. E aí eu tenho, vezes os outros dois, x vezes seno quadrado x. Já me desanima um pouco. Sim, derivar. Mas, em vez de fazer isso, vamos pensar. O L'Hopital pode nos servir, mas a ideia é a seguinte: cada uma dessas funções, perto. Porque o polinômio de Taylor da função diz como é que ela é perto de zero, perto do ponto que eu estou considerando. Nós estamos considerando em zero. Então, por exemplo, perto de zero. Bom, x é x mesmo. Seno quadrado x é o seguinte, ó, seno x, a derivada do seno x em x, bom, seno zero é zero. A derivada do seno x em cosseno x, que em zero é 1. Então aqui você tem mais 1 vezes x. E mais coisas menores. Então, o seno x, né? Se eu fizer seno x dividir por x, eu pensando assim, e multiplicar por x, isso tende a 1. Então, seno x é alguma coisa que tende a 1 vezes x. O seno quadrado x, mesma coisa, é como se fosse o seno quadrado x sobre x2 vezes x2. Isso tende a 1, porque seno x sobre x tende a 1. Então, isso aqui tende a 1. Então, o seno quadrado x, perto de zero, é como se fosse x2. O cosseno x menos 1, bom, a gente sabe que o cosseno x menos 1, bom, a gente pode olhar para a derivada. O cosseno x é igual, cosseno em zero é 1, a derivada do cosseno é menos o seno, que em zero vale zero. Então, aqui, mais 0x. E aí, a segunda derivada do cosseno, né, o cosseno x menos seno x menos cosseno x. Então, a segunda derivada em zero é menos 1. Então, menos 1 meio, o nome de Taylor vai assim. Tá? E mais, eu peguei o cosseno em zero, mais a derivada do cosseno em zero vezes x, mais a segunda derivada do cosseno em zero dividido por 2 vezes x2, e mais coisas menores. Então, o cosseno x menos 1 é
é parecido com menos meio de x2. Ou, se eu pensar da maneira mais elementar, que eu já fiz antes, né, eu multiplico cosseno x menos 1 por cosseno x mais 1, divido por cosseno x mais 1, aí isso aqui faz aparecer um cosseno quadrado x menos 1, e esse daqui é menos seno quadrado x sobre cosseno x mais 1. Seno quadrado x é como se fosse x2. E o cosseno x mais 1 perde zero, é como se fosse 2. Isso aqui é menos meio x2, que é a mesma coisa que eu tenho aqui. Tá? Quer dizer, a mesma coisa assim, eu poderia escrever rigorosamente, ó, eu poderia escrever isso daqui, multiplicar por... Se eu dividir por x2 e multiplicar por x2, é a mesma coisa, só que agora isso daqui vai para menos 1. Eu boto menos x2 aqui, menos x2 aqui. E esse daqui eu multiplico e divido por 2. Aí esse daqui com esse daqui vai para 1. Então, né, aliás, aqui eu tinha que botar menos x2, menos x2. Eu fiquei... Então, esse daqui morreu com esse, virou 1, esse aqui virou 1, ficou menos x2 sobre 2. Então, de qualquer maneira, cosseno x menos 1 vira... Eu posso botar assim, menos 2 seno quadrado x sobre menos x2 cosseno x mais 1 vezes menos x2 sobre 2. Isso aqui tende a 1. Tá? Porque esse menos com esse menos cancela. Seno quadrado x sobre x2 tende a 1. Cosseno x mais 1 tende a 2. Aqui tem 2. Isso tudo aqui tende a 1. Então, ele funciona como isso aqui. Então, ó, eu posso dizer assim, isso aqui é o limite quando x tende a 0 de f de x ao quadrado. Aí eu tenho x, x2, menos x2 sobre 2, tudo isso vezes, sei lá, um alfa de x, esse cara aqui tende a 1. Tá, peguei esse. Agora eu quero saber como é que é esse cara. Então eu vou... Aqui sim, ó, eu posso olhar... Porque olha só, o f' de x é seno de x2. Então, o limite quando x tende a 0 de f' de x sobre x2 é igual a 1. Tá legal? Ora, mas quando o x tende a 0, meu fx tende a 0, porque, tá certo? Eu vou integrar de 0 até uma coisa pertinho de 0. Né? Vou pegar minha função lá, estou integrando de 0 até alguma coisa pertinho de 0. Então, isso aqui é alguma coisa vezes algo pequenininho. Tá? Quer dizer, a área de 0 a 0 vai dar 0. Então, isso aqui está tendendo a 0. Esse aqui é a derivada dessa função. Esse cara daqui é a derivada de x3 sobre 3. Né?
Então, se eu fizer f de x esse está tendendo a zero, esse está tendendo a zero. Pela regra de L'Hopital, se eu derivar em cima e embaixo, e o limite der 1, é porque esse limite é 1. Tá? Quer dizer, o limite, quando x tende a zero, disso daqui, esse está indo para zero, esse também, não sei então. Mas é pelo L'Hopital, é o limite, quando x tende a zero, de f' de x sobre x2, que é a derivada de x3 sobre 3. E esse limite é 1. Então, o f de x é como se fosse, ele é igual a x3 sobre 3, vezes um beta de x que está tendendo a 1. Então, eu posso dizer, ó, perto de zero, esses caras de baixo viraram, isso aqui virou isso aqui, vezes esse alfa que está tendendo. Ele estaria no denominador. Vou até botar ele no denominador. Assim. Esse cara está tendendo a 1. Só que agora eu posso dizer que também é igual ao limite quando x tende a zero de x3 sobre 3 ao quadrado menos x5 sobre 5. Esse aqui tem um beta de x ao quadrado, alfa de x. Só que isso tende a 1, isso aqui tende a 1, ao quadrado tende a 1, então isso tudo aqui tende a 1. Então o limite é esse daqui. Eu transformei, na verdade a ideia aqui é que você transforma tudo em potências de x. É um método, vamos dizer, eu até posso precisar, aqui eu precisei do L'Hopital para descobrir como é que essa função era perto de zero. Entendeu? Você pode ter várias, porque se você tem muitas funções envolvidas, às vezes 2, 3, sei lá, na hora que você deriva, você começa a piorar, às vezes, a cara da coisa. Mas se você disser, não, mas cada uma dessas funções, perto de zero, é como uma certa potência de x. Eu estou fazendo aqui. Essas daqui eram meio manjadas, botei lá. Essa daqui, eu precisei de um L'Hopitalzinho, porque eu não sabia f de x sobre x, mas eu sabia a derivada. Então pronto, aqui tem x6, aqui tem x5, é zero. Então, minha lição é não use L'Hopital. Ou use, mas assim, parcimônia. A gente não, vamos dizer, você nunca vai encontrar um limite como esse na vida real. Mas, imaginando que fosse, né, a ideia é que se tem várias funções conhecidas assim, você pega cada uma delas, perto de todas tendendo a zero, cada uma delas você aproxima perto de zero por uma potência de x. E aí, no fim, você fica com um polinômio, né? Quociente de polinômios. Que faço. Que horas são? Nossa! Eu estava cheio de ideia, que eu achei que hoje eu ia fazer até a fórmula de Wallace. E cada problema desse teste é um problema diferente. 3 é a construção do conjunto de Cantor numa nova versão. Né? Porque quando a gente fez o conjunto de Cantor, a gente pegava o intervalo, dividia em 3 e tirava o terço central. E depois você pegava cada um dos intervalos e tirava o terço central. Então, tem uma operação
né? Tem uma subrotina aqui, que é tirar o terço central. Eu criei agora uma subrotina que é o seguinte, né? Você pega um intervalo I igual a AB. Aqui o A, aqui o B. Aí você parte ele em 10 intervalos iguais. Então, esse aqui é o A0, o B é igual a 10. Tá? Então, aqui você tem A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Aí você faz o seguinte, pega esse intervalo aqui, apaga esse, pega mais esse, 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 e apaga esse, inclusive, esse aqui tem um apagamento da pontinha também. Então, essa é a aplicação φ. φ de I é igual a 0 a 1, união A2 a 3, união A4 a 5, união A6 a 7, união A8 a 9. E agora você faz estende essa função φ, né? É como se você dissesse assim, cada vez que você tiver um intervalo, você divide ele em 10 e pega 5 dessa maneira. Se ele for uma união de intervalos disjuntos, você faz a mesma coisa com cada um deles. Então, vamos dizer, você vai pegar o intervalo 0, 1, e vai fazer isso, né? Vai tirar, 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 tirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirei esse daqui. Errei alguma coisa aqui. Bom, não importa. 1, 2, 3, 4, 5 e pronto. Mais um aqui. Um está aqui. Tá, então, ficou assim. Então, a cada vez que você... Agora você vai fazer a mesma coisa cada um deles. Então, claro, você tinha um negócio que media 1, você ficou com uma coisa que media meio. Coberta, o que você tem agora tem 5 intervalos. Aí, se você tirar 5 intervalinhos de cada um, claro que vai ficar medindo 1/4. E em seguida 1/8 e tal. Então, a medida do que você está ficando é sempre 1 sobre 2 elevado a n. Claro que isso tende a 0. Porque você vai pegar a interseção de todos, mas a interseção está contida em cada um deles. Então, a interseção é coberta por esses 5 intervalos que medem meio. Mas também é coberta pelos que eu tenho quando eu tirar metade de cada um. Então, vai ficar coberta por 25 intervalos, com a união, com a soma das medidas sendo 1/4. Então, isso tende... esse cara é de medida nula. Ele não mede meio, porque quem mede meio é só a primeira etapa. E esse cara não é inumerável, é como o conjunto de Cantor também. Porque isso aqui é como se você dissesse assim, ó, esses caras na base 10, eles usam o algarismo 0, não usa o 1, usa o 2, não usa o 3, usa o 4, não usa o 5, usa o 6, não usa o 7. Usa só esses algarismos. Tá? Porque todo mundo que está aqui é 0,0 alguma coisa. Todo mundo que está aqui é 0,2 alguma coisa. Os que eram 0,1 alguma coisa estavam aqui. Claro, tem o 0,1 que está aqui, mas o 0,1
é igual a 0, Ih, rapaz, eu não tenho 9, né? Ele vai dançar também. Bom, mas ele vai sair de qualquer maneira. Tá? Ele está aqui na primeira etapa, mas ele vai sair em seguida. De qualquer maneira, todos os caras que estão aqui começam com 0,0 alguma coisa. O 0,1 seria o 0,09999. Não importa que ele também não vai estar, porque não tem o 9 aqui. Importa que ele pode ser escrito sem o algarismo 1. Então, esses daqui, eu tirei, são os que precisam do algarismo 1. Depois, esses daqui vão precisar do algarismo 3, esses daqui vão precisar do algarismo 5, do algarismo 7, do algarismo 9. E aí, quando eu tiro, refaço a operação, eu faço os caras que, vamos dizer, daqui, dentre os que tem 0,0 alguma coisa, eu vou tirar os que precisam agora do algarismo 1, 3, 5, 7 ou 9. Tá? Eu pego aqui, ó, tá aqui o 0, tá aqui o 0,1. Aí eu parto em 10 pedaços. Aí eu tiro esse. Quando eu tiro esse, ó, eu estou dizendo, os caras que estão aqui entre 0 e 0,01, eu posso escrever cada um deles sem usar o algarismo 1 na segunda casa. Esses daqui eu preciso do 1 na segunda casa. Depois, esses daqui eu tenho 0,2 e 0,3. Aliás, 0,02 e 0,03. Aí, esses caras não vão precisar nem do 1, aliás, não vão precisar do 3 na segunda casa. Porque 0,03 eu poderia fazer 0,02 com 9 em seguida. Então, eu estou tirando. Então, a cada etapa eu tiro. Eu só fico com os caras que podem ser escritos até aquela casa sem os algarismos ímpares. E aí eu vou tirando, no fim eu fico só com os caras que podem ser escritos com os algarismos pares. Então eu fico com as sequências de 0,02444486202, sei lá o quê, que correspondem, né, a todos os caras que eu escrevo usando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que, pensando na base, aliás, 5 não, né? É o 4. Né? Pensando o 5 não entra porque ele é metade do 10, que não está aqui. Então, pensando na base 5, são todos os caras. Então, esse conjunto que fica são todos os números entre 0 e 1 que eu escrevo na base 10 usando os algarismos pares. Como cada sequência de algarismos pares corresponde a uma sequência de 0, 1, 2, 3, 4, isso corresponde a todos os algarismos todos os números entre 0 e 1 que eu posso escrever na base 5. São todos. E isso é uma bijeção, né? Claramente, né? Cada sequência dessa produz uma sequência dessa e vice-versa.
Então, esse conjunto aqui tem tantos. Ele é de medida nula, mas tem tantos elementos quanto os reais. Quer dizer, a variante do conjunto de Cantor. Então, ele não é enumerável. Né? E ele também não pode conter um intervalo aberto, porque um conjunto de medida nula não pode conter um intervalo aberto. Certo? Se eu tenho um intervalo aberto dentro do conjunto, então a medida do conjunto é pelo menos medida desse intervalo, que é não nula. E, então, esse era um exercício, vamos dizer, uma variante do conjunto de Cantor. Depois, no 4, eu produzo 3 intervalos. I igual a 0, 1. J é o 0 fechado, 1 aberto. E o K e aí tem 4 afirmativas. Né? Afirmativa A é que I e J têm o mesmo número de elementos. Depois o B é que J tem mais elementos do que K. A outra é que I tem mais elementos do que J. E a D é I contém J e contém K. Essa aqui é obviamente verdadeira. I contém J e contém K. Essa aqui estava certa. Essas, assim, dá meio para... Porque a gente sabe que o intervalo 0,1 aberto tem tantos elementos como os reais. Se você botar mais 2 num cara infinito, não muda a quantidade, né? Mas então, isso aqui, o J ter mais do que K e o I ter mais do que J, deve ser falso, embora, né, você pode dizer, não, mas o J tem mais elementos do que K, porque ele tem todos os elementos de K, mais um. Imagina você conversando, sei lá, com o seu colega que faz medicina ou qualquer outra coisa. Como assim? Esse cara daqui tem todos os elementos de K mais um. Como que ele não tem mais elementos do que K? Né? E esse daqui tem todos os elementos de J mais um. Como é que ele não tem todos os elementos? Tem mais elementos do que J. Mas em termos de ter o mesmo número de elementos é ter uma bijeção entre eles. Ter mais elementos significa que tem uma função injetiva daqui para cá, mas não tem uma injetiva daqui para cá. Aliás, é um teorema um pouco elaborado que diz o seguinte: se você tem x e y, dois conjuntos, aí tem uma função injetiva daqui para cá, e tem uma função injetiva daqui para cá, então tem uma bijetiva entre os dois. A construção é meio delicada. Mas o desafio aqui é meio... Como é que a gente vai mostrar, né, uma bijeção entre esse e esse? Quer dizer, esse daqui, ó, o I está aqui, tem esse, é assim, né? E o J é
vamos fazer o seguinte, hein? Eu vou partir aqui no meio, vou pegar esse cara daqui, né? Aliás, vou pegar esse cara assim e vou jogar para cá. Então aqui, ó, vai ficar esse pedaço. Eu vou botar aqui assim. E esse daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou... não todo, na verdade, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, em vez de pegar aqui na metade, eu vou pegar aqui num quarto. Né? Então eu vou deixar esse cara, vou tirar isso aqui. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui 3/4. Tá, esse pedaço daqui, 3/4. E agora esse pedaço aqui, eu vou, como ele está assim, ele encaixa perfeitamente. Aliás, mentira, desculpa. Eu vou deixar, vou pegar só a metade aqui, que está aqui. Tá? Essa metade vou botar aqui. Aí vou pegar esse quarto e vou encaixar aqui. Então, sobrou esse pedaço. Agora eu pego a metade desse pedaço e faço a mesma coisa. Encaixo aqui. Sobrou mais um pedaço. Aí eu pego a metade dele, faço assim. Entendeu? A cada pedaço eu pego um pedaço assim, aí viro ele, ele fica assim. E aí ele encaixa aqui. Então, o que vai acontecer? Ó? Esse cara daqui não vai sair, porque eu estou sempre tirando alguém que está da metade para lá. Esse cara não sai, esse cara está aqui. Então, esse pedaço aqui está aqui assim. Está fechado aqui, está fechado aqui. E eu estou encaixando. Está sempre fechado. Só que esse último aqui nunca vai ser coberto. Porque eu estou pegando aqui, ó, tinha meio aqui, eu botei 1/4, depois eu peguei 1/4 que estava aqui, botei 1/8, depois eu vou botar 1/16. Então, eu estou pegando esse intervalo que era fechado aqui, vamos dizer, esse cara veio para cá e tal, e estou colocando, aqui vai de 0 até tal, mas nunca, ninguém aqui vai no 1. Entendeu? Estou pegando, ó, todo esse intervalo aqui veio parar aqui. Tá. Esses outros, cada um deles, eu estou virando, colocando aqui, virando, colocando aqui, de maneira que eu estou cobrindo tudo aqui. Todo mundo, qualquer cara que esteja daqui para lá, vai alguma hora entrar aqui. Só que esse cara aqui nunca, não tem nenhum que vai nele. Então eu estou transformando esse intervalo que era fechado aqui nesse que é semi-aberto, de maneira objetiva. Eu estou pegando a cada passo. E depois que eu faço isso, bom, se esse pode ser transformado nesse, é claro que esse também pode ser transformado nesse. E, portanto, esse também pode ser transformado nesse, objetivamente.
meio surpreendentes, né? É engraçado que é mais difícil nessa construção do que simplesmente levar o intervalo aberto na reta toda. Quer dizer, o intervalo aberto a gente só fez isso e depois fez uma objeção com a reta toda. Mas se você fizer o aberto no fechado, não sei se tem alguma ideia mais simples do que essa. Assim. Você tem que abrir um. Bom, pode. Tem outra maneira também, porque você sabe que os naturais, outra maneira, vamos dizer, equivalente a essa, né? Seria o seguinte, ó. Está aqui o intervalo 0, 1. Aqui tem os pontos 1, 1 meio, 1 terço, etc. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pega, deixa todo mundo parado, menos esses aqui. 1 meio, 1 terço e tal. Aí pega o 1, leva no meio. O meio leva no terço. O terço no quarto, etc. Então, o 2 é a imagem do 1. O meio é a imagem do 1. O terço é a imagem do meio. Um quarto é a imagem de um terço. Então, todo mundo está sendo coberto. Basicamente, a gente está fazendo isso. Né? A gente está pegando 1 sobre n e está levando em 1 sobre n mais 1. Então, é como se eu pegasse e estivesse levando o 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 4, etc. E o 1 sobrou. Ninguém foi nele. E os outros números estão parados. Então, é uma outra... É uma maneira, vamos dizer, mais simplesinha, mas essa outra que eu mostrei é mais mirabolante. Essa aqui é mais simplesinha. Então, com isso, a gente pode pegar e levar esse intervalo nesse daqui. Se a gente quiser levar esse nesse, bom, a gente pode fazer uma coisa daqui, né? Pega uma sequência começando no 0, que não pega nenhum desses números, e aí leva o AN no AN mais 1. O A0 sobra. De qualquer maneira, dá para fazer. E, cara, são 44. 44? Bom, então ainda dá para dar uma ideia da 5. A questão 5 é um critério que a gente dedica muito tempo, às vezes, no curso de cálculo, mostrando o critério de ponto de máximo, ponto de mínimo e tal. Que é o seguinte, você tem uma função. Aí, num certo ponto A, ela tem aqui o A, f' de A é igual a 0. Aí a pergunta A é ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de inflexão? Como é que eu sei isso? Aí é coisa assim, você olha para F2 linhas de A, F3 linhas de A, até a enésima derivada de A. Digamos que essa é 0 e essa daqui é diferente de 0. Tá? Então você olha para a primeira derivada, que é diferente de 0. Isso significa que o polinômio de Taylor de f a partir do A vai ser o seguinte, f de A mais H vai ser f de A mais f' de A, H mais f2 linhas de A
sobre 2H2 mais a enésima derivada de F em A sobre N fatorial HN mais um resto de H. O resto de H dividido por H elevado a N tendendo a zero. Como aqui a hipótese é que esse cara é zero, não tem esse. Bom, podia ser que esse fosse diferente de zero, mas todo mundo aqui foi zero, só sobrou esse aqui. Então, f de A mais H é f de A mais a enésima derivada de f em A sobre N fatorial, H elevado a N, mais esse R de H. Eu vou escrever assim, ó, R de H sobre H é igual a um epsilon de H, que tende a zero. Então, o R de H é o epsilon de H, H elevado a N. O epsilon é pequenininho, se o H é pequeno. Então, olha só. Esse aqui está constante. Variação de H vai ser dada por isso, mais isso. Mas isso daqui é um número diferente de zero. Então, esse aqui tem um certo valor alfa. E aqui eu tenho epsilon de H. Então, na verdade, vai ser isso aqui. Quando H é bem pequenininho, isso aqui tem um sinal de alfa. Tem um sinal de alfa. Como o N fatorial é positivo, é o sinal da enésima derivada de F em A. Sabe? Porque para H bem pequeno, vamos dizer, esse alfa aqui é 0,2. Mas para H bem pequeno, esse epsilon é menor que 0,01. Então, não importa se é, vamos dizer, mais 0,01, menos 0,01, não vai mudar o sinal de 0,2. Então, tem esse sinal. E aí, isso aqui é uma coisa positiva vezes H elevado a N. Bom, positivo não, quer dizer, digamos que alfa seja positivo. H elevado a N é positivo para cá. Vamos ver, se N é par, H elevado a N é sempre positivo. Tá? Então, isso aqui seria sempre positivo. Então, N par, H elevado a N maior que zero. H diferente de zero. Então, esse negócio vai ter o sinal disso aqui, porque eu estou multiplicando isso por uma coisa positiva. Se esse cara for positivo, está para cima. Vai ser uma coisa positiva vezes H elevado a N. Então, N par maior que zero, então, mínimo. Por quê? Porque para H diferente de zero, o F de A mais H vai ser o F de A mais alguma coisa positiva. Porque a hipótese aqui, vamos dizer, a gente tem a sexta derivada e a primeira derivada diferente de zero. Se ela for positiva, eu estou multiplicando um número positivo por H sexta. É um número positivo. Então, não importa se o H é positivo ou negativo, eu estou para cima. Então, aqui é mínimo. Se for negativo, é claro que eu estou somando um número negativo. Então, máximo. E se N for par? Se N for ímpar, aí não tem jeito, porque se N for ímpar, o H elevado a N é positivo aqui, negativo aqui. Aí se eu multiplicar por um número positivo, vai ser positivo aqui, negativo aqui. Então aqui aumenta, aqui diminui. Vai fazer uma coisa assim. Se o Fn de A for negativo, o H7, aqui H é menor que zero, H elevado a 7 é menor que zero. Então, vai para cima, é maior. Por outro lado, o H7 aqui é
positivo, está multiplicando por um negativo, vai para baixo. Então não é máximo nem mínimo. Então, N ímpar nem mínimo, nem máximo. É isso. Então, as opções que eu dei foi, se a enésima derivada de f em A é maior que zero, então A é ponto de máximo local. Não, depende. Né? Depende se o N é par ou ímpar. Se N é maior que zero, também ponto de máximo local? Não. Se N for ímpar, também não vale. Se N é ímpar, então A é ponto de mínimo local. Não. Se N é ímpar, não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Sobrou um misterioso aqui. Existe epsilon maior que zero. Vou guardar isso aqui. Existe epsilon maior que zero, tal que zero menor que módulo de x menos a menor que epsilon, implica f de x menos f de a menor que a enésima derivada de f em a sobre 2 é mais ou menos isso aqui, né? Tá? Porque quando o x estiver pertinho de A, né, o f de, vamos dizer, f de x menos f de A vai ser o módulo disso daqui. E esse daqui, o sinal desse manda. O epsilon, esse epsilon pode ser pequenininho. O único problema é que tinha que ter um n fatorial aqui. Hã? Hã? Pois é. É para você lembrar que no polinômio de Taylor tem o n fatorial aqui embaixo. Entendeu? Se tivesse o n fatorial aqui, beleza, porque você poderia fazer o epsilon menor do que isso, e aí dava tudo certo. Então, na verdade, estão todas erradas. Mas o importante aqui é ter esse entendimento. E isso daqui é para entender que é isso que faz o sinal ser o sinal desse daqui. Bom, um teste, quando eu fui fazer esse teste, que eu me dei conta da quantidade de coisa que tinha feito essa semana. De integral em R4, cardinalidade, medida nula e polinômio de Taylor. Então...